Bom dia, amigos, bom dia, amigas do programa Nova Esperança. Mais um sábado, programa sempre informando e evangelizando com qualidade. Aqui na TV Nova, canal 22, todos os sábados às 9 horas da manhã. Obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua parceria. E a gente está num lugar tão sagrado. Olha quem está aqui conosco, o próprio Jesus. Estamos na capela do apostolado litúrgico das Irmãs Pias Discípulas do Divino Mestre. Por isso que a gente diz, graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. É Jesus vivo, é o tabernáculo vivo. Ele está entrando em tua casa nesta manhã. Você está triste, está desesperado, está achando que as coisas estão caminhando sem solução. A solução, digo para você, é uma única, é Jesus. A solução de transformar o seu problema em solução é Jesus. A tirar sua angústia e seu sofrimento é Jesus. A tornar um cristão cada vez mais amante e amado é Jesus. A igreja nos convida para isto. Por isso, mergulhe profundamente no amor de Jesus. 2020 se aproxima e é o ano do Congresso Eucarístico Nacional, onde a igreja de todo o Brasil vai estar aqui em Pernambuco. Padres, bispos, cardeais, religiosos, religiosas e leigos engajados vão estar nesse trabalho de poder levar com a temática pão em todas as mesas. E nós estamos nesta mesa sagrada, onde o pão é partilhado e vivido no amor salvífico que é Jesus. Então eu quero te entregar neste sábado, dizendo que Jesus é o nosso maior tesouro. Obedientes à palavra do Salvador, e agora a transformação na sua vida vai acontecer. Você vai conseguir a sua graça hoje, porque você está olhando para Jesus e vai dizer comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, toma conta de nós, livre da maldade, do pecado e do sofrimento do mundo. Amém. E o programa Nova Esperança sempre tem o apoio do Armazém Coral Materiais de Construção, sempre perto de você. Quimilab, produtos de limpeza com qualidade, a Quimilab. E o apostolado litúrgico das Irmãs Pias Discípulos do Divino Mestre. E amanhã é o 4º domingo do Advento. E quem está dando formação e conhecimento para nós é ela, Irmã Paula, religiosa do apostolado litúrgico das Irmãs Pias Discípulos do Divino Mestre. Vem aqui no apostolado litúrgico, venha ter conhecimento, formação e com certeza e adquirir formação e os produtos que levam a evangelização para todas as nossas comunidades e paróquias. Confira agora a formação catequética com a Irmã Paula, aqui no programa Nova Esperança. Olá, Eduardo. Olá, meus irmãos e irmãs que continuam esse caminho conosco no programa Nova Esperança. Voltamos agora para concluir esse tempo do Advento. Sim, já está bem perto a salvação. O Senhor já está à porta e quer fazer morada entre nós e dentro de nós. Nos reunimos então neste final de semana para celebrar o 4º domingo do Advento. Como já falei, é um tempo de imediata preparação para a vinda do Senhor. Esse ano nós vamos agora celebrar neste domingo, 4º do Advento, e já no meio da semana teremos a grande alegria de nos encontrarmos para celebrarmos o Natal do Senhor, nessa noite gloriosa em que o Verbo se faz carne e habita entre nós. A liturgia deste dia é um convite
para ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar. Assim como José, que acolhe o projeto de Deus em sua vida, que escuta a voz de Deus em sonho e põe em prática, e com Maria prepara a chegada do menino Deus. Sim, precisa que José e Maria, juntos, de mãos dadas, caminhem com força, enfrentando as adversidades do tempo, para permitir que a obra salvadora de Deus se realize, trazendo ao mundo o Verbo feito carne. Acendemos assim a nossa quarta vela da coroa. O nosso círculo já está completo. Significa que o nosso coração, que a nossa comunidade cristã já está preparada, já está pronta para acolher o menino Deus. Uma observação muito importante. Lembram do presépio, aquele que nós montamos lá no início? É interessante que até aqui ele continue com a imagem de Maria e de José e que seja colocada uma Bíblia entre os dois, porque ainda é o Verbo, aquele que é anunciado, que é predito pelos profetas. Somente na noite do Natal é que o menino irá entrar. Por enquanto, deixa o menino fora do presépio. Na noite santa, na noite do Natal, durante o hino do Glória ou durante um momento mais conveniente que a equipe de liturgia pensar, o menino Jesus entra ao som de sinos, ao som de louvores, e esse menino é colocado então no presépio. Lembrando que a sobriedade hoje ainda é fundamental. Voltamos a usar a cor roxa, ainda é importante a ausência das flores, não se canta glória, porque a grande exultação de alegria virá daqui a pouquíssimos dias, quando nos reuniremos para celebrar o Natal do Senhor. Boa preparação nesse tempo imediato até o Natal, que as equipes de liturgia possam se encontrar, pensar nos detalhes para esse grande momento, pensar em cada significado da celebração para essa grande festa, para que essa grande festa do Senhor seja celebrada com alegria e com muita dignidade. Fiquem com Deus e até mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pois é, minha gente, mais uma festa da Conceição no Recife, mas sabe onde? No bairro de Bibiribe, sede do Vicariato Episcopal. E quem é o Vicário Episcopal? Monsenhor Rosivaldo Torres. E estamos à frente do andor, que está belíssimo. Veja como está além do andor, com 4 torres, e acima tem o ostensório, onde Maria é o tabernáculo vivo. Flores vermelhas, flores brancas. Então mostra um pouco a temática do Congresso Eucarístico Nacional 2020. Pão em todas as mesas. E Maria é a seta de Jesus, onde a Eucaristia que veio de Jesus, ela colocou em seu ventre o próprio Jesus. E o programa Nova Esperança comigo não podia estar fora, para a gente poder levar alegria, louvor, informação, devoção do povo querido de Bibiribe. E com certeza você vai ver os detalhes desta festa bonita aqui no bairro de Bibiribe com Monsenhor Rosivaldo Torres. Vamos comigo, vamos seguir a festa da Imaculada Conceição neste domingo com o Padre Rosivaldo Torres. Vamos acompanhar agora comigo. Posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu sei aquilo que Deus quer. E está aqui o Vigário Episcopal do mais nova sede do Vicariato, Monsenhor Rosivaldo Torres. Qual é o testemunho, o coração? 9 dias de festa, 9 dias de trabalho, 9 dias de oração, 9 dias de retiro. Como é que está a motivação neste dia da Imaculada? É sempre um momento de louvor, de gratidão, de festa, de alegria. Como diz o hino da nossa padroeira, hoje é festa, é alegria, porque nós estamos celebrando o dia de Maria. E durante este ano todo o nosso tema refletindo em comunhão com o ano eucarístico, o congresso eucarístico que estamos em preparação,
colocando Maria, apresentando Maria e refletindo Nossa Senhora como aquela que foi escolhida por Deus para gerar Jesus, que é o pão da vida. E hoje, então, é o ápice, é o momento final, o dia de Nossa Senhora, e nós vamos agora sair pelas ruas, louvando, agradecendo a Deus e dizendo que nós podemos ir sem medo atrás do andor de Nossa Senhora. Aqui é uma imagem, mas representa uma mulher, representa uma serva, representa alguém que se colocou inteiramente à disposição como escrava da vontade e da palavra de Deus. Então ela é sim para a igreja, para os católicos, para o mundo, referência e modelo, sem medo de ser feliz, de fidelidade ao amor e ao projeto de Deus. Então é festa, é alegria, louvar e agradecer a Deus por este momento, por mais um ano, nós estarmos juntos aqui como comunidade, celebrando a festa da nossa mãe padroeira. Monsenhor, a gente teve este ano falando sobre a primeira festa que é sede do vicariato. E durante os 9 dias teve a presença dos vigários episcopais de outros vicariatos e do vigário geral. Essa dinâmica tornou viva a comunidade mais como sede do vicariato? Então, para nós foi uma surpresa. Em julho, mês do ano, no meio do ano, Dom Fernando, então, com o conselho, decidiu criar esse novo vicariato. E eu tive a grata alegria de ser escolhido por Dom Fernando e o conselho. E Beberibe, então, se tornou a sede desse novo vicariato. Isso torna a festa, como Beberibe já vinha como uma referência. Claro, nós temos a grande festa do Morro da Conceição e Beberibe, por muito tempo, era quase que não era visto. Então, com a nossa chegada, a gente quis mostrar que aqui em Beberibe, inclusive, é muito mais antiga a devoção à Nossa Senhora da Conceição aqui em Beberibe. E com a criação do vicariato, então a festa ela vai tomando uma proporção cada vez maior, porque vêm os vigários, vêm as outras paróquias, as comissões, e a festa vai crescendo. É a festa da mãe, festa dos filhos, festa da igreja, festa nossa. É a festa nossa. Então gostaríamos, Senhor, parabéns, o Senhor como sempre competente. Onde o Senhor coloca a mão dá tudo certo. A sua mão é uma mão ungida para dar crescimento ao projeto de Deus. Então nos abençoe aos que estão em casa nos acompanhando pela disposição de suas mãos. Por intercessão de Maria Santíssima, ela que é serve modelo, venha sobre cada um de nós, de modo especial, sobre nossas famílias, sobre todas as Marias, todas as mães, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cheiro do coração. É isso aí. Ainda tem cartela da premiação? Tem a rifa aí, pega lá. R$5. 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 Deus abençoe e vamos para a procissão. Parabéns, meu senhor. Obrigado. Obrigado. Fica na luz.